Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Este é um vídeo muito especial aqui no ano de 2020 sobre os aprendizados deste ano em relação à comunicação. Comunicação falada, comunicação escrita, aquilo com que podemos ter um pouco mais de cuidado, né? Aliás, em um ano tão sensível, muitos líderes acabaram se arrependendo daquilo que disseram. Existe algo muito perigoso na comunicação, que é justamente a previsão. Estamos vivendo tempos um tanto quanto tenebrosos em relação a pessoas que pegam trechos de vídeos e usam trechos de vídeos de uma maneira maldosa. Até que esse trecho de vídeo, possivelmente polêmico, possa ser definitivamente explicado, já era. Vivemos algo na internet, no mundo das mídias sociais, que é muito difícil também em relação à compreensão textual. Sabe? Parece que cada um compreende, parece não, o fato é que cada um compreende o texto da forma que bem lhe convier. Poxa, e não é bem assim, né? As palavras têm um sentido, as palavras têm uma significação. E aí o grande aprendizado, o primeiro aprendizado muito saudável aqui do nosso vídeo, em relação à previsão. Nós temos que tomar muito cuidado com previsões, principalmente se somos líderes de uma área que envolve a saúde, uma área que envolve finança. Muito cuidado se você precisa fazer uma previsão, porque se você errar essa previsão ou mesmo julgar no meio de uma previsão, colocando uma série de adjetivos, pode ser que o outro lado, se a sua previsão não funcionar, o outro lado virá com unhas, dentes e muito sangue aquela discussão, claro, aqui com elementos, com símbolos bastante metafóricos, mas muito cuidado com a previsão. O segundo ponto que eu quero dizer aqui é que nem sempre o discurso, a intenção do discurso, revela-se ali à prática. Você deve se lembrar de uma palavra pronunciada pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, a palavra gripezinha. Primeiro, pensemos um pouco além até. Qual foi a intenção do texto? Qual é a intenção de alguém que faz um pronunciamento à nação, de alguém que redige aquele texto? Porque ali dava para perceber claramente que o presidente usava um teleprompter, estava ali lendo o seu texto. Quem produziu aquele texto, aquelas pessoas que estavam pensando no texto, tinham o quê como intenção? Elas tinham como intenção acalmar as pessoas em relação ao atual coronavírus. Ninguém na humanidade sabia exatamente o que se passava, a intenção era assim. O risco de usar diminutivo e o diminutivo acabar sendo muito infeliz, como foi o caso, né? A palavra gripezinha acabou reverberando de uma maneira muito negativa aquele texto. Aliás, né, a palavra que até hoje usada e muita gente utilizou a palavra como símbolo de um protesto. Por isso que é muito importante, repito, muito importante, a questão da revisão textual, rever o texto antes de publicar, principalmente na condição de um líder, na condição de um representante, né? Uma pessoa na qualidade de representante de uma nação pode fazer a revisão. Não é fácil. Aliás, muita gente, sempre quando eu já comentei sobre o discurso do ex-ministro Sérgio Moro, da presidente Dilma Rousseff, ex-presidente Dilma Rousseff, enfim, nós temos no Brasil uma coletânea de pessoas, de líderes que usaram a palavra indevidamente. Por exemplo, quando o ex-presidente Temer tinha um lema, né, aliás, um lema terrível sob o ponto de vista da significação, terrível, que era o Brasil voltou. Aí uma pontuação, 20 anos em 2. Como alguém utiliza esse verbo, né, como lema de um governo, né, de um período ali, né? Foi tão curto aí o governo Temer, mas como usar um lema assim? Então nós, né, temos isso como grandes aprendizados e principalmente podemos entender que as pessoas não são perfeitas. No tempo de polarização, né, polarização política, enfim, em tempos de Fla-Flu, eu até deixei de comentar um pouco sobre essa questão que envolve a fala, o discurso de alguns políticos, exatamente porque a paixonite estava de uma maneira hiperbólica, exagerada no Brasil, ainda é, né? E o grande fato é que se houvesse um pouco mais de cuidado, os líderes não fariam
textos tão terríveis assim. Nós devemos nos lembrar, por exemplo, de alguns anacolutos que eram quebras sintáticas, frases que não faziam o menor sentido do seu ponto de vista, não faziam sentido, e também não havia uma ordenação em relação ao discurso da ex-presidente Dilma Rousseff. Meu Deus do céu, né? Como eram palavras difíceis, frases, expressões completamente desconexas, e muitas acabaram se transformando em textos que se transformaram em memes na internet. Nós temos que tomar muito cuidado com isso e levar esse tipo de aprendizado para o nosso mundo pessoal e profissional. Fazendo o quê? Justamente imaginando a revisão do texto, colocando em prática a revisão do texto. Então, antes de publicar, fazer uma revisão sobre que tipo de palavra é usada. Perfeito? Bom, outro ponto também, aliás, esse que eu disse sobre o Temer, esse verbo voltou. O Brasil voltou 20 anos em 2. Parece que é no sentido de retroceder, esse voltar, nós deveríamos... Poderia haver ali a troca, né? Não voltar, então o Brasil... Essa frase foi uma frase muito infeliz e pauta aí de muitas críticas, né? Deixa-me fazer uma pergunta a você, usando o tema do vídeo aqui, num sentido positivo. Por favor, eu vou pedir para que não leve para lados pessoais, nem de conflitos aqui políticos. A ideia não é essa, a ideia é de aprender com aquilo que os líderes fazem, as pessoas que detêm o microfone. Que tipo de frase infeliz, depois se você puder me dizer aqui, que tipo de frase, se você pudesse, você não teria dito? Eu quero trocar um aprendizado aqui com todos vocês, que é exatamente durante as palestras, durante as aulas. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tido um pouco mais de paciência em relação ao ritmo das palavras. Hoje sou muito consciente sobre essa questão do ritmo, procuro ficar bastante consciente sobre isso, mas quando eu era bem mais jovem, eu tinha uma dificuldade muito grande de colocar a comunicação num ritmo ideal, pensando no meu ouvinte. Quando nós pensamos nos ouvintes e pensamos que os ouvintes têm cabeças diferentes, mentes diferentes, aprendizados diferentes, histórias de vida diferentes, nós alcançamos mais pessoas. É claro que assim, a nossa busca não pode ser apenas por agradar. Nós temos que exercer o nosso pensamento, a nossa opinião, mas tudo pode ser muito bem educado, tudo pode ser bem sensível. Então, o produtor do texto, quando é sensível, quando é gentil, quando é educado, claro, tem as suas crenças, tem o seu gosto, e procura também abrir ali a determinadas críticas, é sempre um palestrante que evolui cada vez mais. Então, se eu pudesse, eu voltaria ali no tempo e repensaria em algumas sentenças, em algumas frases, em alguns vocábulos, quanto ao ritmo. Ritmo, por quê? Falava muito rápido, me empolgava, engolia sílabas e aí as pessoas acabavam não entendendo, né? Outro ponto também muito sério, assim, falando sobre o aprendizado de 2020 e que é uma baita lição para as nossas vidas. Não falar sobre aquilo que não se conhece. Quantas pessoas em 2020 comentaram sobre saúde sem conhecer absolutamente nada sobre saúde, sobre vacina, sobre o que não tem conhecimento? É no mínimo respeitoso palestrar sobre aquilo que se conhece. É no mínimo respeitoso entender que determinadas expressões, que não são da sua área, serão expressões mal postas. Temos o direito, sim, como cidadãos, mas minimamente pesquisar antes de fazer essa publicação, né? Quantas mensagens que não têm o mínimo embasamento acabaram enchendo ali os canais de comunicação, o WhatsApp, enfim, o cotidiano de muitas pessoas ingênuas e que acabam caindo naquela determinada conversa. Essas são algumas preciosas lições que aprendemos em 2020. Eu quero perguntar a você o seguinte: qual foi o seu grande aprendizado neste ano? Qual foi? Sobre comunicação, sobre palavra. Você se lembra de alguma frase mal posta, alguma frase que não fez muito sentido? Já já eu leio aqui os comentários e respondo a você. É muito importante que você clique em curtir, ative as notificações
E saiba que eu estou sempre aqui no canal Mesma Língua. Até a próxima. Tchau, tchau.